E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Hoje nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre geometria analítica. Nós já vimos algumas definições, o que são retas, pontos, plano cartesiano. Vimos como se comportam as retas, equações das retas, distâncias entre dois pontos, distância entre ponto e reta, ponto médio. Isso tudo a gente já viu e você encontra aqui no nosso canal. Vou inclusive deixar um card aqui em cima, é só entrar aí que tem todos esses vídeos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a circunferência. Como que a circunferência vai se comportar na geometria analítica? Então, na geometria analítica, a gente tem o plano cartesiano, a gente tem os eixos x, eixo y. A gente já viu como que é a equação da reta, mas e a equação da circunferência? Como que é? É isso que a gente vai ver agora. Bora lá! Bom, eu coloquei aqui no nosso gráfico do GeoGebra uma circunferência com um certo raio e um centro. Toda circunferência ela tem um centro. E os pontos dessa circunferência, todos eles têm a mesma distância. De cada um desses pontos até o centro da circunferência tem a mesma distância. Então, ó, se eu tenho um ponto A que pertence à minha reta, qualquer lugar que eu coloque esse ponto A, essa distância do ponto A até o centro vai ser a mesma. E é isso que define uma circunferência. O segmento do nosso raio da circunferência é esse segmento F aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no GeoGebra? E esse segmento F, o GeoGebra está me dizendo que ele tem um comprimento de 3 unidades. Então, em qualquer lugar que eu coloque o meu ponto A na circunferência, o segmento F continua tendo 3 unidades de comprimento. Então, esse raio aqui, ó, ele não vai mudar nunca. Então, essa é a definição de circunferência. É o conjunto de pontos que a distância de todos esses pontos até o centro, que é um ponto fixo, vai ser sempre a mesma. Então, todos esses pontos têm a mesma distância até o centro. Vou pegar essa nossa circunferência aqui, vou levar lá para a nossa lousa para a gente estudar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a definição da nossa circunferência são todos os pontos que têm a mesma distância até o centro, né? Vamos supor que esse A seja um ponto XY qualquer que pertence à minha circunferência. Então, esse ponto ele pode ser qualquer um da minha circunferência, tá? Agora, o ponto C é um ponto fixo. Ele não sai desse lugar que ele tá. Vamos chamar esse ponto, como ele é o centro da minha circunferência, vamos chamar ele de XC e YC. Então, todos os pontos que pertencem à minha circunferência, a distância desses pontos até o ponto XC e YC é igual ao raio, que é esse comprimento que vai do centro até a circunferência. Vamos chamar ele de R. Então, sendo o ponto A um ponto qualquer da minha circunferência, a distância do ponto A até o ponto C, que é o centro, é igual a R, que é o raio. Lembra da nossa formulinha da distância? Se você não lembra, esse vídeo está nos cards, e aí você pode entrar lá e conferir certinho qual que é a fórmula da distância entre dois pontos. Nós já vimos que a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E aí eu já expliquei para vocês que o ΔX é a diferença do x, é a variação de x, quanto que o x variou. Então vai ser o x de um ponto menos o x do outro ponto. Aqui nesse caso, como a gente tem x e xc, então vai ser assim mesmo. X menos xc ao quadrado e o ΔY, y menos yc também ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. É igual ao raio. E aí essa raiz quadrada tá muito feia, né? É melhor a gente tirar ela. Como que a gente consegue cancelar uma raiz quadrada? Elevando ela ao quadrado. Então, se eu pegar essa raiz inteira e elevar ela ao quadrado, vou cancelar. Mas é uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, beleza, corto a raiz quadrada aqui. Então, x menos xc elevado ao quadrado, mais y menos yc também elevado ao quadrado, é igual ao raio elevado ao quadrado. E essa vai ser a nossa equação da circunferência. A equação escrita dessa maneira é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência.
A equação geral seria quando a gente resolve esses quadrados, quando a gente abre tudo isso. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica a equação geral, só que eu vou usar o método mais rápido, tá? Se você quiser, você pode colocar, ó, eu tenho x menos c elevado ao quadrado. Então, posso colocar x menos c vezes x menos c. Aplico a distributiva, beleza. Y menos c vezes y menos c, aplico a distributiva, ok também. Só que eu vou usar o método mais rápido para a gente não perder muito tempo com isso também, tá? Lembra da fatoração do quadrado da diferença e do quadrado da soma? Aqui, no caso, eu tenho o quadrado da diferença, né? A gente fazia o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E é exatamente isso que você vai achar se você fizer a distributiva. Então, não se preocupa, vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Como eu tenho x menos xc, então vou usar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? A primeira parte tá ok. Segunda parte do y, mais o quadrado do primeiro, ó, agora é y menos yc. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso é igual a r ao quadrado. E aí, quando eu estiver resolvendo o meu exercício, para eu achar a minha equação da circunferência, eu vou ter o x e o y. No lugar do x e do y, que é do ponto A, eu não vou ter valor numérico nenhum. Mas o xc e o yc eu vou ter valor numérico, porque vão ser os valores do meu centro, que é um ponto fixo. Lembra que o ponto A ele pode ser qualquer ponto da minha circunferência. O C não, o C é um ponto fixo. Então, o xc, o yc vão ser valores conhecidos, tá? Agora, o x e o y sozinhos, não. Então, eu vou reorganizar essa equação para ficar mais bonitinho. Primeiro, colocar os valores que a gente não vai conhecer, enfim. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar o x ao quadrado e depois o y ao quadrado. Depois, eu vou colocar o valor que tem o x. Eu inverti aqui, ó, coloquei 2xcx, porque o x vai ser um valor desconhecido, tá? Como é uma multiplicação, não importa a ordem, né? Então, eu só inverti aqui pra gente saber que esse vai ser o nosso termo que tem o x sozinho. Depois eu vou colocar o termo que tem o y sozinho. E por último, todos os meus valores que não tem nem x e nem y. Então, aqui, ó, eu tenho xc ao quadrado mais yc ao quadrado. E esse r que tá do outro lado, ele vai passar para cá também. Vai ficar menos r ao quadrado. Então, essa equação gigantesca é a nossa equação geral da circunferência, onde o xc e o yc são valores do centro, o r é o raio e o x e o y são todos os valores da circunferência. Então, existem essas duas maneiras da gente escrever uma equação da circunferência. Vamos fazer um exercício rapidinho para a gente ver como que funciona isso na prática? Então, esse exercício está perguntando para a gente, ó, qual a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são 4 e 0, 0 e 4. Então, vamos lá, vamos imaginar a nossa circunferência aqui. Tem o eixo x e o eixo y. Vamos supor que esse seja o ponto 0 e 4 e esse seja o ponto 4 e 0. Então, aqui o x vale 0 e o y vale 4. E aqui o x vale 4 e o y vale 0. Essas são as extremidades do diâmetro dessa circunferência. Então, se eu ligar esses dois pontos, esse daqui vai ser o meu diâmetro. E aí, lembrem que o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então, exatamente aqui no meio, ó, eu vou ter o meu centro da circunferência, tá? Porque aí aqui vai dividir em um raio e outro raio. Então, esse ponto que está no meio desse segmento, que seria o diâmetro, ele é o centro da minha circunferência. Além dele ser o centro da minha circunferência, ele é o ponto médio do segmento AB. Aqui eu tenho o ponto A e esse é meu ponto B. Então, o ponto médio desse segmento AB é justamente o centro da circunferência. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o centro e eu vou conseguir dessa maneira, calculando o ponto médio. Para eu definir a minha circunferência, eu preciso de duas coisas. O centro da circunferência e quanto vale o raio. Então, eu já vou descobrir o centro da minha circunferência calculando o ponto médio desse segmento AB. Lembra como que calcula o ponto médio? A gente faz a média dos x e a média dos y. Então, eu vou pegar o x do A mais o x do B e vou dividir por 2.
Vou calcular a média, né, desses dois. Então, 4 mais 0 dividido por 2. E o y do ponto médio, vou pegar o y do A mais o y do B e também vou dividir por 2. Então, 0 mais 4 dividido por 2. Ou seja, o meu ponto médio é o ponto 2 e 2. Se eu pegar aqui no meu desenho, puxar aqui do ponto C, então esse seria o ponto 2 e 2, tá? No x e no y, ele valeria 2. Então, esse é o centro da circunferência. É o XC e o YC. XC igual a 2, YC igual a 2. Falta eu saber quanto que vale meu raio, né? Tá vendo que o raio, ele é a distância do ponto B até o ponto C, ou ele também pode ser a distância do ponto A até o ponto C. Tanto faz, vou chegar no mesmo resultado. Eu vou escolher do ponto B até o ponto C, tá? A gente já sabe as coordenadas dos dois, então é só eu substituir na formulinha da distância entre dois pontos e calcular esse raio. Então, ó, a distância do B até o C é a raiz quadrada de xb vale 0, menos xc, que vale 2, elevado ao quadrado, mais yb, que vale 4, menos o yc, que vale 2, também elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 0 menos 2 dá menos 2, e 4 menos 2 dá 2. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, e 2 ao quadrado também dá 4. Então, a minha distância é igual a raiz de 8. Não esquece que tá tudo dentro da raiz quadrada, tá? Então, raiz quadrada de 8. Dá para eu simplificar. Dá para eu decompor o meu 8. 8 dividido por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. E 2 por 2, que dá 1. Lembra que a minha raiz é quadrada. Preciso juntar de 2 em 2. A cada dois números iguais, um sai da raiz. Então, eu tenho 2, 2, vai sair um 2. E sobrou um 2 lá dentro. Então, a distância do ponto B até o ponto C é 2 raiz de 2, que também é igual ao raio. Então, o raio da minha circunferência é 2 raiz de 2. Beleza, já tenho tudo que eu precisava. Agora é só eu jogar na minha formulinha da circunferência. Como ele está pedindo a equação reduzida, eu vou jogar naquela primeira. Lembra que era x menos xc ao quadrado mais y menos yc também ao quadrado é igual ao r ao quadrado. Então, é só eu substituir agora. O xc é 2, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, porque o yc também é 2, é igual ao raio ao quadrado. Então, 2 raiz de 2 ao quadrado. E como a raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, então 2 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 8. Se você quiser fazer, ó, 2 ao quadrado é 4 e raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2 é 8. Ele está pedindo a forma reduzida, então não vou nem resolver esses quadrados. Vou deixar tudo assim mesmo, que é o que ele está pedindo, tá? Se ele me pedisse a forma geral, aí beleza. Eu resolvia tudo isso daí e colocava naquela fórmula grandona. Ou eu decorava também aquela fórmula grande e aí não precisava resolver tudo, era só jogar o xc e o yc lá, que vai chegar no mesmo resultado. Bom, por hoje é isso. Temos aí a nossa equação reduzida da circunferência e a equação geral da circunferência. Fiz um exercício com vocês para mostrar como que isso vai ser na prática. Esses x e y que ficam no final, fica assim mesmo, porque essa é a equação da circunferência. Essa equação está representando todos os pontos da minha circunferência. Então, se eu quiser saber, por exemplo, um ponto dessa circunferência que o x seja igual a 6, coloco 6 ali no lugar do x, calculo o valor de y e esse valor vai pertencer à minha circunferência. Então, essa equação me dá todos os pontos da circunferência. Logo menos eu apareço com outro vídeo aí pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquele like, comentar, compartilhar. Compartilha, gente. Manda pra bastante gente que vocês conhecem. Tem muita gente que tem dificuldade e essa é a hora. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.